Existem dores que passam e existem dores que ficam. Não porque o fato continua acontecendo, mas porque a lembrança continua viva dentro de nós. A ferida até fechou por fora, mas por dentro ainda existe peso, raiva, tristeza e a sensação de que alguma coisa ficou presa. E quando isso acontece, a decisão pelo perdão começa a incomodar, porque perdoar parece difícil demais, injusto demais e, para muita gente, até impossível. Muito prazer, eu sou Martoni Pena e seja muito bem-vindo à jornada. O que a dor não elaborada faz dentro de nós? Quando uma dor não é processada, ela não desaparece. Ela se organiza dentro da mente, das emoções e do corpo. A neurociência mostra que experiências dolorosas não elaboradas, quando não tratadas e liberadas através do perdão, podem continuar ativando hipervigilância, reatividade emocional, pensamentos repetitivos, dificuldade de confiar e sensação constante de defesa. O corpo até segue, a vida anda, mas por dentro, uma parte de nós continua presa no impacto daquilo que aconteceu. E isso afeta a paz, os relacionamentos, a autoestima, a forma de enxergar a vida e a forma de enxergar Deus. Muita gente acha que não precisa lidar com a dor, mas a dor não tratada continua pedindo espaço sempre. Aqui é importante deixar algo muito claro. Perdão não é fingir que não doeu, não é dizer que estava tudo bem, não é negar o dano e não é obrigatoriamente voltar a ter acesso, proximidade ou intimidade. Muita gente confunde o perdão com reconciliação automática, mas são coisas bem diferentes. Reconciliação após uma ferida exige verdade, segurança, arrependimento e mudança. Já o perdão é uma decisão interior que te liberta. Quando somos pessoas maduras, entendemos que o ato de perdoar autoriza a cura. Como um machucado que você cuida e depois de sarado, você vê a cicatriz, mas aquilo não te machuca mais. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15, Jesus coloca o perdão àquele que nos ofende como uma condição para que nós também pudéssemos ser perdoados pelo Pai. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele coloca o perdão às ofensas como uma condição para o nosso perdão. Vejamos, versículo 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Vemos também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, Paulo dizendo: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como toda maldade, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba, tanto Jesus quanto Paulo, ao falarem sobre perdão, nos mostra que a decisão de perdoar nos liberta. Eles nos orientam a nos livrarmos de tudo o que nos faz sair do nosso centro. Lembrando que devemos sempre perdoar mutuamente uns aos outros, como o Pai nos perdoou em Cristo Jesus. Mas por que é tão difícil perdoar? Porque no fundo, uma parte de nós sente que perdoar é aliviar a culpa do outro, como se perdoar significasse dizer: não foi tão grave. Você pode seguir como se nada tivesse acontecido. Eu aceito o que você fez. Mas perdão não é isso. Perdoar não é inocentar a dor. É decidir que ela não vai mais governar sua vida. Muitas vezes, a dificuldade de perdoar está ligada a humilhações profundas, quebras de confiança, abandono, rejeição. Quanto mais profunda for a dor, mais delicado é o processo de cura. Por isso, o perdão não pode ser tratado com pressa. Quando o perdão não acontece, a dor pode se transformar em prisão interna. A pessoa até segue a vida, mas por dentro revive a cena, alimenta a raiva, se fecha, endurece, perde a leveza, desconfia de tudo e de todos. Sem perceber, a ferida continua aberta, ocupando espaço interno e ficando cada vez maior. Quando você se dá conta, anos se passaram e sua vida passou sem
que você percebesse. A palavra de Deus nos fala que a falta de perdão faz definhar os nossos ossos, pois muitas doenças emocionais são causadas pela falta de perdão. A falta de perdão não mantém o passado preso, mantém você preso ao passado. Decidir perdoar é questão de inteligência. Isso não significa que vai ser fácil, ou que seja fácil. Significa que é necessário. E como o perdão age no nosso cérebro? Bom, até aqui entendemos que perdoar não é fingir que não doeu, não é apagar a ferida, não é normatizar a injustiça, mas existe uma dimensão muito profunda nisso tudo. O perdão também produz efeitos reais no nosso cérebro e no nosso corpo. Ou seja, quando a alma começa a soltar, o cérebro também responde. Quando uma dor é constantemente revivida, o organismo permanece em estado de constante estresse, liberando mais cortisol e fazendo com que o cérebro fique mais inflamado. Esse aprisionamento emocional se associa a mais ansiedade, hostilidade e pior, bem-estar mental. Quando revivemos mentalmente uma ferida, nosso cérebro pode reagir de forma parecida com uma ameaça emocional real. Por isso, a dor não elaborada costuma manter o corpo em alerta e a alma vai perdendo a leveza. Ou seja, quando a pessoa não consegue perdoar, não é só o coração que fica pesado. O cérebro continua funcionando como se ainda estivesse em defesa. Em contraste, a prática do perdão tem sido associada à redução de depressão, ansiedade, hostilidade e sofrimento emocional, além de maior satisfação com a vida. Do ponto de vista neuropsicológico, perdoar não significa deletar a memória. Significa reduzir a carga de ameaça e de reatividade ligada a essa memória. Ou seja, significa ressignificar a dor. Com isso, a ruminação tende a diminuir, o nível de defesa emocional tende a cair e o cérebro encontra mais espaço para regulação. O perdão não muda o fato, ele muda o lugar que este fato ocupa dentro de você. Perdoar não é só sentir algo bonito, é reinterpretar a experiência, regular os impulsos e sair da resposta automática de ataque ou fuga. O ato de perdoar não é passividade, é uma forma madura de regular a alma, a mente e o corpo diante da dor. O perdão não apaga a memória da dor, mas ajuda o cérebro e a alma a pararem de viver como se a ferida ainda estivesse acontecendo agora. E como isso tudo liga com o que Jesus nos ensinou? Bom, quando Jesus ensina sobre o perdão, ele está apontando para a liberdade, porque ele sabe o poder destrutivo da amargura. Porque uma alma dominada pela amargura adoece, o coração preso ao ressentimento endurece, e uma mente que vive orbitando a ofensa perde espaço para a paz. Na cruz, em um dos momentos mais dolorosos da história de Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso não minimizou a violência da cruz, mas revelou que o coração de Cristo não seria governado pelo veneno da ofensa. Biblicamente, perdoar é liberar a dívida no coração diante de Deus. Perdão, na perspectiva do reino, não é fraqueza, é liberdade. É dizer, o que fizeram comigo foi real, doeu, marcou, mas eu não quero continuar carregando isso como prisão. Perdoar é diminuir o domínio que aquela ofensa continua exercendo sobre sua mente, seu corpo e sua história. Por isso, perdoar não é apenas um gesto espiritual, é também um processo de regulação interna. É quando o coração para de alimentar a prisão e, pouco a pouco, o cérebro também começa a entender que já não precisa permanecer em guerra por dentro. Perdoar não é voltar para um ambiente que te destrói, não é se expor novamente ao abuso, não é retirar limites, e tampouco é permitir novas feridas em nome de uma espiritualidade mal compreendida. Você pode perdoar e manter a distância, perdoar e encerrar um ciclo, perdoar e ainda precisar de tempo, perdoar e continuar em processo de cura. O perdão verdadeiro não anula o discernimento. Uma alma curada aprende a perdoar sem se abandonar. E quando o perdão precisa ser a você mesmo?
Às vezes, o nome que pesa não é o do outro, é o seu. Talvez você se culpe por não ter percebido antes, ter permitido demais, ter permanecido onde se feriu, ter feito escolhas erradas, decisões impulsivas, omissões que hoje te machucam. E aqui existe outra camada do perdão, o auto-perdão. Exercer o auto-perdão é um dos processos mais desafiadores da psicologia e da neurobiologia humana, porque exige que você mude a forma como o seu cérebro processa o erro. Quando erramos e ficamos presos na culpa, alimentamos um circuito de estresse crônico, mantendo o cortisol alto e gerando uma autocrítica severa que paralisa a mudança de comportamento. Perdoar a si mesmo não significa esquecer o que aconteceu ou ignorar a responsabilidade. Significa separar quem você é do erro que você cometeu. Enquanto você se trata apenas com acusação, a cura não encontra espaço interno para florescer. Se Deus trabalha com redenção, graça e perdão, você também precisa aprender a não se reduzir ao seu pior momento. Decida se perdoar e seguir transformando-se na sua melhor versão. Te convido a orar comigo. Pai, eu te entrego as dores que ainda vivem dentro de mim, as lembranças que ainda pesam, os nomes que ainda machucam, as feridas que eu achei que estavam resolvidas, mas que ainda tocam partes profundas do meu coração. Eu reconheço que não quero viver preso à amargura, à raiva silenciosa, ao peso do que aconteceu. Mas também reconheço que perdoar às vezes dói, porque a dor foi real, porque a ferida foi profunda, porque houve perdas, quebras e marcas. Por isso, Senhor, eu não te peço superficialidade, te peço cura verdadeira. Me ensina a perdoar sem negar o que senti. Me ensina a liberar o outro sem me abandonar. Me ensina a não transformar minha dor em prisão. Arranca de mim a amargura que endurece, cura a memória que ainda sangra. E me dá discernimento para entender que perdoar não é voltar para o mesmo lugar, mas escolher não continuar sendo governado pelo passado. Pai, se existe culpa em mim, se existe acusação, se existe peso pela forma como eu agi, pelo que permiti ou pelo que eu não consegui fazer diferente, eu também coloco isso diante de Ti. Me ajuda a me perdoar, me ajuda a receber Tua graça, me ajuda a não me definir pelo meu pior capítulo. Que o Teu amor alcance as áreas onde ainda existe dureza, que a Tua presença me conduza a uma liberdade madura, verdadeira e profunda. Eu não quero apenas seguir em frente por fora. Eu quero ser livre por dentro. Receba o meu pedido em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Lembre-se, perdoar não é esquecer, não é romantizar a dor, não é fingir que não houve uma ferida. Perdoar é deixar de carregar como prisão aquilo que já te feriu demais. E talvez o perdão não aconteça em um instante. Talvez ele aconteça em camadas, com oração, com consciência e com cura. Mas, toda vez que você escolhe não alimentar a prisão, algo dentro de você começa a respirar de novo, te fazendo lembrar que você é filho amado de Deus. No próximo episódio da jornada, vamos falar sobre reconstrução, como recomeçar depois da dor, da quebra e do esgotamento.